Bem, galera, continuando a parte de derivadas ainda e tratando de velocidade, vamos resolver aqui dois exemplos que não são dois exemplos simples de entender, que exige bastante concentração para entender a matemática que está aqui por trás, a álgebra que está aqui por trás. Nesse primeiro exemplo, a gente vai deduzir uma fórmula para esse tipo de situação, e nessa segunda situação a gente vai aplicar essa fórmula, só que com uma variação dessa mesma forma. Qual é a diferença entre essas duas questões? Ambas vão tratar de um projétil que é disparado sobre um determinado ângulo. Então, aqui é o mesmo esquema, eu tenho um projétil que é disparado sobre um ângulo de elevação de 45 graus. Ele vai me dar uma velocidade inicial, igual esse daqui deu, que é a velocidade de disparo de 150 metros por segundo. Eles ambos vão assumir que a resistência do R é desprezível, que a única força externa é a da gravidade, é isso que vai acontecer nessas duas situações aqui. E aí, a ideia é determinar a função posição do projétil. E para qual valor de alfa obtemos o maior alcance? São perguntas bem parecidas aqui. Ó. Onde o projétil vai atingir o solo e com que velocidade escalar? São perguntas parecidas. Então, para responder essas duas perguntas, a gente precisa de uma forma que calcule o S de t, a posição do objeto. E é isso que a gente vai tentar deduzir aqui nesse primeiro exemplo. Então, vamos resolver aqui só o primeiro exemplo. Vamos lá. Então, veja só, informações que a gente tem do problema, tá certo? Um projétil é disparado com ângulo de elevação alfa e velocidade inicial v0. V0 aqui esse camarada aqui é um vetor, tá certo? A gente tem aqui um vetor que representa V0 e a norma desse vetor V0 tá me dando essa velocidade inicial que é V0. Outra coisa que tem que ficar claro aqui. Esse vetor V0, a gente pode interpretar ele com base nas suas componentes. Então, ele vai ter uma componente aqui, ó, no eixo X e vai ter uma componente no eixo Y. Então, esse vetor V0, eu posso interpretar ele como sendo, ó, essa componente aqui, pessoal, é a norma desse vetor vezes o cosseno do ângulo. Então, vou escrever aqui, ó, essa componente ela é a norma de V0 do vetor. V0 vezes o cosseno de alfa. Já essa outra componente aqui, ela é a norma do V0, do vetor V0, vezes o seno de alfa aí. Isso se eu pensar como vetor, se eu pensar isso aqui como sendo um vetor, eu tenho que multiplicar isso aqui pelo i, né? Vetor na direção i. Se eu pensar isso aqui como um vetor, eu tenho que multiplicar pelo j, vetor na direção j. Portanto, esse vetor V0, ele é a soma desse vetor com esse vetor. Só que a norma de V0, a norma do vetor velocidade, é a velocidade escalar, que o problema chamou de Vzinho, né? Vzinho zero. Então, a gente pode escrever esse vetor velocidade como sendo Vzinho cosseno de alfa, tá aqui a coordenada x dele, e a coordenada y dele seria Vzinho seno de alfa. Então, aqui está as coordenadas do vetor V0. A gente vai precisar disso e é importante que isso esteja bem claro de onde surgiu esse vetor V0 aí, certo? É um vetor que dá a velocidade escalar. Então temos aí o vetor V0. O que mais que a gente vai precisar aqui? Bem, a gente sabe aqui, ó, que a resistência do ar é desprezível, que a única força externa é devida à gravidade. Então, como a única força externa é devida à gravidade, a gente sabe que a força ela é igual a massa vezes a aceleração. Né? Então, o vetor força ele é um múltiplo do vetor aceleração. Como a única força existe sobre o objeto é a da gravidade, a gente tem que essa aceleração é a aceleração da gravidade, que vai ser para baixo, e aí, portanto, a gente pode representar essa aceleração simplesmente como sendo 0 e menos g.
0 e menos g, g que seria a aceleração da gravidade. Se você quiser escrever no modo vetorial, você pode escrever essa aceleração como sendo simplesmente menos gj, g vezes o vetor j. Estou escrevendo a aceleração como um vetor. Então, como ela é um vetor, tem que ser... Eu não posso escrever simplesmente g, senão eu estou dizendo que um vetor está sendo igual a um número. Isso não é verdade. Então, tem essas duas maneiras aqui de enxergar a escrita da aceleração. Sendo assim, essa força, que é igual a massa vezes a aceleração, se eu interpretar ela como as componentes, ela vai ser m vezes 0 e m vezes menos g. Então, essa força aqui terá componentes 0 e menos mg. Só que esse A, pessoal, o que é esse A? Se a gente tem que a nossa função posição S de t, ela tem coordenadas x de t e y de t, a gente sabe que a velocidade, o vetor velocidade, ele vai ter coordenadas x' de t e y' de t. E o vetor aceleração vai ter coordenadas x, duas linhas de t, e y, duas linhas de t, né? Então, vetor velocidade é derivada do espaço, vetor aceleração, derivada da velocidade. Já discutimos sobre isso. Sendo assim, dessa expressão aqui, eu poderia ter interpretado que a força, como ela é massa vezes a aceleração, ela vai ser a massa vezes o x duas linhas e a massa vezes o y duas linhas. Então, eu poderia simplesmente escrever ela assim. Ó. Ao invés de escrever x duas linhas de t, eu vou escrever apenas x duas linhas. Então, eu poderia ter pensado a força como sendo m vezes o x duas linhas e m vezes o y duas linhas. E aí, dessa interpretação, a gente conclui que mx duas linhas, né, x duas linhas de t, é igual a zero. E isso é a mesma coisa de dizer que o x duas linhas de t é igual a zero. E, em outras palavras, eu estou dizendo que a derivada da componente x, né, a segunda derivada da componente x, é igual a zero. Se a segunda derivada está sendo igual a zero, é porque a função anterior, ou seja, a função que eu derivei, ou seja, o x' de t, é uma constante. É um número. Isso aqui é igual a um número. De my' igual a menos mg, a gente conclui que o y duas linhas de t é igual a menos g. E aí, se a gente... Ó, eu estou dizendo que a derivada é igual a menos g. Se eu quero saber quem é o y' de t, eu integro isso aqui, né? Eu vou integrar com relação a t, vai ser a integral de menos g dt. Como g é uma constante, ele sai da integral e ficaria a integral de dt, que é t. E aí, portanto, y' de t vai ficar simplesmente menos gt mais um c de constante, porque quando a gente integra, a gente tem que adicionar uma integral indefinida, a gente tem que adicionar essa constante aqui. E aí, quanto é que vale essa constante? O problema nos informou a velocidade inicial. E o que é essa velocidade inicial? Isso daqui nada mais é do que um x' de zero, que é quando t vale zero. Isso aqui nada mais é do que um y' de zero, né? Porque é como se eu tivesse a função vetorial, e essa função vetorial ela tem componentes v cosseno de alfa e v seno de alfa. Porque isso aqui, como é a velocidade inicial, é a velocidade... isso está me fornecendo um x', porque a velocidade vai estar me dando x' e o y' a cada t. Como isso aqui é a velocidade inicial, então isso aqui está me dizendo o x' de quando t vale zero, isso aqui está me dando o y' de quando t vale zero. Então a gente tem dessa informação, dos dados do problema, que o y' de zero é igual a v0 seno de alfa.
Só que se eu trocar aqui, ó, eu sei que y' de t é igual a menos gt mais c. Se eu troco o t por zero, eu vou tirar daqui que o y' é igual a c. O y' de zero, daqui eu vou tirar que o y' de zero é igual a c. Só que o y' de zero é v0 seno de alfa. E aí, portanto, eu concluo que esse c que aí aparece, ele é v0 seno de alfa. E isso vai nos ajudar em quê? Isso vai nos ajudar a montar as nossas componentes da função velocidade. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou ter o x' de t, que eu entendi que ele é uma constante. Como ele é uma constante, então o x' de t vai ser igual a um determinado c. Ele sendo um determinado c, a gente sabe que o x' de zero vai ser igual a c. Só que o x' de zero é v0 cosseno de alfa. Portanto, esse c, que é o x' de t, vai ser v0 cosseno de alfa. Da mesma forma, y' de t, como a gente já viu, ó, é menos gt mais o c, e o c é v0 seno de alfa, a gente fica com menos gt mais v0 seno de alfa. Aí agora eu quero eu tenho aqui as coordenadas, ó, do meu vetor velocidade, que é dada por essas expressões, só que eu quero as coordenadas do meu vetor posição. E aí, se eu tenho uma derivada, para saber quem é o x, né? O x de t é só integrar a derivada. Então, o x de t é a integral desse camarada aqui, a integral desse camarada com relação a dt. E aí, se a gente parar um pouco para pensar, vai perceber que esse x de t vai ser a integral disso aqui com relação a t. Só que aqui é uma constante, não tem t, tá? É integral com relação a dt. E essa constante sai, eu vou ficar com a integral de dt, que é t. E aí, portanto, eu vou ficar só com v0 mais cosseno de alfa mais uma constante que eu vou chamar agora, para não confundir com as outras anteriores, eu vou chamar de C1. O y de t, mesmo esquema, ele vai ser a integral desse camarada aqui. Aí, a integral desse camarada aqui vai ser a integral desse mais a integral desse aqui. A integral de menos gt, o menos g sai, aí fica a integral de t, que é t ao quadrado por 2. Aí vai ficar menos g vezes t ao quadrado por 2. Vou escrever aqui agora, ó, menos g t ao quadrado por 2. A integral desse aqui é uma constante. Aí tira a constante, fica a integral de dt, que é t, e aí, portanto, eu vou ficar só com v0 seno de alfa vezes t, e mais uma outra constante, um c0. Só que a gente sabe que no espaço inicial, o s de zero, o x de zero é igual a zero. A gente sabe, ó, que o s de zero é igual a 0 e 0. Ou seja, o x de zero é zero e o y de zero é zero. Se o x de zero é igual a zero, então, se eu trocar o t por zero aqui, sim, detalhe, aqui ficou faltando o t. Então, tudo isso vezes t. Né? Porque é a integral desse camarada, a integral de dt é t, aí vai ficar essa constante vezes o t. Então, o x de zero é trocar o t por zero, e aí isso, eu vou ter que o x de zero vai ser igual a C1, só que o x de zero é zero, e, portanto, C1 é zero. Então, essa constante é zero. E o y de t, o y de zero, é igual a zero também. Então, se o y de zero é igual a zero, então, esse camarada aqui, quando eu trocar o t por zero, vai dar zero. Quando eu trocar o t por zero, vai dar zero. E, portanto, eu vou estar dizendo que o y de zero é igual a C2. Só que o y de zero é zero, eu estou dizendo que o C2 é igual a zero. Moral dessa história toda, a gente chegou à conclusão que S de t, que é dado por x de t e y de t, a função vetorial posição vai ter sempre como o x de t sendo igual a v0 mais cosseno de alfa vezes o t, e
o y de t como sendo menos meio de gt ao quadrado mais v0 seno de t. Lembre-se que o c é zero. E aí a gente tem essa formulazinha que calcula o espaço para determinado t. Se eu conheço a velocidade inicial e se eu conheço o ângulo que foi lançado. Se eu conhecer a velocidade inicial, então o problema, como a gente iniciou a questão, né? O próximo problema ele vai me dar a velocidade inicial, vai me dar o ângulo, e aí é só aplicar na fórmula. Aplicou na fórmula, acha esse x de t e y de t. Detalhe. Esse meu objeto começou da posição inicial aqui 0, 0, mas ele poderia começar daqui. O lançamento poderia ser desses camaradas aqui. O que mudaria? O que mudaria é que essa fórmula, que aqui está no eixo y, né, como é o y que estaria alterando a posição, o x continuaria sendo 0, o eixo y eu adicionaria esse tanto a mais que eu estou colocando. Então, se ele iniciou de uma altura de 10 metros, eu somaria com 10. Se ele iniciou de uma altura de 20 metros, eu somaria com 20. Por quê? Porque se ele inicia de uma altura de 10 metros, eu estaria dizendo que o meu y de 0 é igual a 10. Se meu y de 0 é igual a 10, aí eu volto para essa expressão aqui. Ó. Se o y de 0 é igual a 10 e o y de 0 é igual a C2, eu estaria dizendo que o C2 é igual a 10. Tá certo? Então, por isso que toda vida que eu iniciar de um ponto que não seja o inicial, eu tenho que somar aqui no caso do eixo y, no caso do eixo x não é muito frequente, mas no caso do eixo y, somar essa altura a mais que está sendo lançado o objeto. Então, guarda essa informação, guarda essa fórmula aqui e vamos agora resolver o próximo exemplo. Bem, então aqui nesse exemplo, ó, eu tenho um objeto que é lançado com velocidade de disparo de 150 metros por segundo. Então, isso aqui ó, é o V0. Um ângulo, isso aqui é o alfa. E uma altura de 10 metros. Ele não iniciou do nível do solo. Onde o projeto vai atingir o solo e com que velocidade. Então, veja só. A gente tem que o S de t é dado por um x de t e um y de t. Então, de acordo com a questão anterior, a gente viu que esse x de t é igual. Bem, a gente viu essa expressão aqui, né? O x de t é dado por essa expressão e o y de t é dado por essa expressão. Só que, como eu disse no exemplo anterior, esse meu objeto aqui, ele não está sendo lançado do solo, ele está sendo lançado a 10 metros acima do solo, então eu tenho que vir aqui na expressão ó, do y e adicionar 10. Se fosse 20, eu adicionaria 20 e assim por diante. E aí, com isso, eu vou saber onde o projeto vai atingir o solo e com que velocidade escalar ele vai atingir. Então, onde o projeto vai atingir o solo? Se a gente substituir as variáveis aqui, nessas formas, a gente vai ficar que o x é igual ao V0 cosseno de alfa, V0 é 150, cosseno de alfa é o cosseno de 45, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então a gente vai ficar com 150, cosseno de 45, isso tudo vezes t, e aí cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, isso aí se a gente simplificar vai ficar 75 raiz de 2 vezes o t. O y vai ser igual ao quê? Vai ser menos meio de gt ao quadrado. O g eu vou deixar, vou trocar só o v0 e o seno, então isso aqui vai ficar simplesmente assim, ó. Menos gt ao quadrado por 2, dá no mesmo. E mais v0 150, seno de alfa vai ser o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, então a gente vai ter 150 vezes raiz de 2 sobre 2, isso vai dar 75, raiz de 2 vezes t, e aí, mais 10. Bem, estamos aí com a expressão que a cada t eu vou conseguir dizer qual é a posição do objeto. Só que ele quer saber aonde o projeto vai atingir o solo e com que velocidade escalar. Se eu quero saber aonde o objeto vai atingir o solo, eu quero saber, ele vai atingir o solo em um determinado x, mas o y vai ser 0, né? Ó, porque ele vai fazer esse movimento aqui, ó. E aí ele vai atingir o solo em um determinado x que eu não sei, mas o y nesse momento vai ser igual a 0. Se o y vai ser igual a 0, essa equação toda aqui vai ficar igual a 0.
Esse g eu vou trocar por 9,8, e aí 9,8 dividido por 2 vai ficar 4,9. E aí, igualando isso a zero, a gente vai ficar com a seguinte expressão, vai ficar com menos 4,9t ao quadrado, mais 75 raiz de 2t, mais 10, igual a zero. Com isso aqui, eu vou achar o t que faz com que o y seja igual a zero. Bem, isso aqui é resolver uma equação do segundo grau. Se a gente fizer algumas continhas lá de delta e Bhaskara, vai ver que o possível t é um t de valor aproximadamente igual a 21,74. E se o t é aproximadamente 21,74, eu vou conseguir dizer quem é o x. E aí, ó, com isso aqui, eu vou dizer que o x é igual a 75 raiz de 2 vezes 21,74. E aí, utilizando uma calculadora, a gente resolve essa continha que vai dar aproximadamente 2.306 metros. Então, ele vai atingir o solo na distância 2.306 metros. E aí a pergunta é, onde o projeto vai atingir o solo e com que velocidade escalar? Qual vai ser a velocidade escalar na hora que ele atinge o solo? Bem, a gente tem aqui o espaço, né? A gente tem o espaço do objeto. A velocidade do objeto não é a derivada do espaço? Então, se o espaço é dado por essa expressão aqui, ó, o x e o y é dado por essa expressão, a derivada desse espaço vai me dar a velocidade. E aí, portanto, a velocidade vai ter como o x, ó, a derivada desse camarada aqui, que vai ser 75 raiz de 2. E a derivada desse camarada aqui, né? Que, a grosso modo, pode ser encarado como essa expressão aqui, né? Se você tirar... Eu vou deixar o g. Se a gente deixar o g, o 2 deriva isso aqui, o 2 desce, vai ficar menos 2 sobre 2, aí vai cancelar os 2, vai ficar menos gt e mais 75 raiz de 2. Aí você troca aí o g por 9,8 e vai achar a velocidade, só que eu quero... Isso aqui é a velocidade. Só que eu quero a velocidade quando o t é 21,74, porque ele vai chegar ao solo no tempo 21,74. Então, qual é a velocidade? Qual é o v de 21,74? Aí eu vou trocar esse camarada aqui por 21,74 e aí eu vou achar um vetor. Esse vetor vai ser um vetor que vai ter coordenada 75 raiz de 2 no x, e no y eu vou ter que trocar, né? Vai ficar menos 9,8 vezes 21,74 e mais 75 raiz de 2. Então perceba que é um negócio aqui bem feioso de se resolver. E isso aí vai me dar o vetor 21,74 no tempo 21,74 vai ser um vetor de coordenadas. Vou deixar aqui o 75 raiz de 2 quietinho. E aí a gente resolve isso aqui na calculadora, vai achar aproximadamente menos 106,98. Esse é o vetor velocidade. E aí a norma desse vetor vai me dar a velocidade escalar, que é o que o problema quer, que ele quer a velocidade escalar. E aí a norma disso é levar cada componente desse ao quadrado e depois somar. Se a gente fizer as contas, a gente tem que achar aí algo muito próximo de 151 metros por segundo. É a velocidade com que ele atinge o Sol. Bem, é uma questão complicadinha, né? Tem que dominar bem a parte algébrica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem aí, tá? No exemplo anterior, ainda faltou um comentário, que era o comentário que era o seguinte, ó, para qual valor de alfa obtemos o maior alcance, a maior distância? Para qual alfa obtemos a maior distância? Para ter a maior distância horizontal, que distância horizontal é essa? É uma distância x, só que o y vai ser zero. Né? Nesse momento vai ter uma distância x que o y vai ser zero. Se o y vai ser zero, aí você vai aqui trocar o y por zero, aí vai achar uma expressão para o t. Você vai colocar aqui o t em evidência, aí vai achar uma expressão para o t.
Aí o t vai poder ser 0, ou o t vai poder ser outro valor, e o t podendo ser outro valor, a gente substitui aqui no valor de x. E aí vai montar uma expressãozinha lá, com alguma manipulação algébrica, a gente vai ter uma expressão, preste muita atenção no que eu vou dizer. Com alguma manipulação algébrica, a gente vai chegar nisso aqui, ó, nível 0 ao quadrado, sendo de 2α sobre g. Repito, a maior distância horizontal é o momento em que o objeto chega aqui. Vai ter uma distância d que vai ter um x que eu não sei quanto vale. Mas eu sei que o y é 0. Se eu sei que o y é 0, eu vou atrás do t. E sabendo t, eu substituo na expressão do x. E aí eu vou ter uma expressão para o x que vai chegar nesse caso aqui. E aí o x máximo, ele vai ocorrer quando o seno de 2α for igual a 1. Quando esse camarada aqui, o maior valor que esse camarada pode assumir é 1, então esse seno de 2α deveria ser 1. Se o seno de 2α deve ser 1, é porque esse ângulo 2α deve ser o ângulo de 90 graus de π sobre 2, e, portanto, α deve ser o ângulo de π sobre 4. Tá certo? Essa seria a outra resposta. Tente fazer a parte que faz chegar até aqui, e aí qualquer dúvida é só perguntar, que eu estarei disponível. Valeu, galerinha. Guarda até o próximo vídeo. Tchau, tchau.